Manda quem pode e obedece quem tem juízo. O ditado é popular, mas nem todos o levam em consideração. Rômulo Otero, por exemplo, sempre foi um mestre em colecionar polêmicas e aqui no Brasil é claro que não foi diferente. É um jogador muito acima da média, e isso é indiscutível, só que o comportamento dele extra-campo tornaram o jogador um verdadeiro imã de confusão, o que claro minou e muito a sua passagem em gigantes do futebol brasileiro. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe quais foram as chances que o Otero desperdiçou e o que aconteceu com ele por conta disso? Sabe onde o jogador tá agora? Quais foram as consequências das suas polêmicas? Eu vou te contar tudo isso nesse vídeo, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu tenho que pedir que você se inscreva agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá! Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. 24 de agosto de 2020, o Corinthians anunciava a contratação de Rômulo Otero junto ao Atlético Mineiro. O jogador viria por empréstimo até junho de 2021. Há quase um ano, em maio de 2020, a pandemia assombrava todo o país e os times recomendaram a seus atletas a cumprir um rigoroso protocolo para evitar o contágio de qualquer um deles pela perigosa infecção. Bom, isso consistia em vários cuidados, como por exemplo, o uso frequente de álcool em gel, lavar bem tudo que fosse comprado e etc. Um outro ponto muito importante, imprescindível na verdade, era o distanciamento social. Sair de casa só quando fosse estritamente necessário. Mas para alguns, essa regra era só um detalhe, como por exemplo, para Otero e outro jogador do Galo, que foram flagrados, adivinha fazendo o quê? Numa pelada. Pois é, durante a pandemia, durante o período de reclusão social, eles estavam lá, jogando bola tranquilamente. E bem num bairro próximo à cidade do Galo. Alguns jornalistas, é claro, receberam pelo WhatsApp numa época em que todos filmam tudo e deram a notícia. A reação da torcida foi imediata, exigindo, claro, uma punição aos jogadores. Além do risco do contágio, eles podiam também transmitir aos seus companheiros e desfalcar muito o time quando o futebol voltasse. De ídolo da torcida do Galo, o jogador então se tornou um problema e em nada lembrava o Otero, que chegou no Atlético Mineiro com um status completamente diferente. Rômulo Otero Vasquez, mais conhecido por Otero, nascido em Caracas, na Venezuela, em 9 de novembro de 1992, começou em 2010 no futebol, lá no Caracas da Venezuela, onde jogou até 2015 e depois ele foi para o Chile, onde jogou até 2016. No dia 19 de julho do mesmo ano, foi anunciado como novo reforço do Atlético Mineiro. Ele veio para o empréstimo junto ao Rua Chipato do Chile, mas com contrato até metade de 2017 e uma opção de compra. E é claro que com o que ele vinha jogando, o Galo com certeza ia exercer opção de compra. Para começar por aquele golaço que ele fez contra o Curitiba do meio da rua. E logo no jogo seguinte, ele já ia se firmar por uma das suas especialidades, as batidas na bola parada, cobranças de falta. No jogo contra o Corinthians, ele marcou o primeiro gol de falta, um lindo gol. Em um jogo contra o Grêmio, marcou mais 2 gols de falta, ajudando o Galo então a vencer esse jogo. Bom, no ano seguinte, ele continuou fazendo boas partidas, a versatilidade dele em campo, aliada ao seu arranque e uma boa velocidade, tornavam ele, claro, um jogador muito importante para o Atlético. Só que o Otero tinha algumas atitudes extra-campo que irritavam a diretoria atleticana e, claro, por consequência também, a torcida do Galo. Por exemplo, quando ele decidiu fazer um procedimento estético no nariz sem comunicar ao clube e teve que ficar 48 horas sem poder treinar ou jogar às vésperas de um jogo importante. Parece que pro Otero era muito melhor chegar no jogo bonitão do que em forma. E é claro que com tantas mancadas que ele deu fora de campo, apesar de ser um bom jogador, quando surgiu a possibilidade de negociar ele com o exterior,
O Galo não pensou duas vezes. Era a oportunidade de transformar o investimento então em dinheiro para os cofres do clube. Em maio de 2018, ele foi emprestado para o Al Wehda da Arábia Saudita. O time na época era comandado pelo brasileiro Fábio Carille, e no time árabe ele foi bem, fez 6 gols em 26 partidas disputadas. Depois de um ano, ele voltou ao Galo e sob o comando do treinador Dudamel, que também é venezuelano, o Otero era titular absoluto. Porém, como no Brasil, quando os resultados não vêm, quem paga o pato é o comandante, o Dudamel não durou muito tempo no Galo não. Pro lugar do Dudamel veio o Jorge Sampaoli, que comandou o Galo, mas é bom lembrar que o time vinha de um longo período longe do futebol por conta da pandemia. Foi justamente nessa época que os jogadores foram orientados a evitarem ao máximo qualquer tipo de exposição. E de repente, aquele vídeo do Otero e do Casares jogando bola num campinho perto da cidade do Galo apareceram nos noticiários esportivos locais. A diretoria, que já tinha dores de cabeça com o Casares, não iam querer outro para dificultar ainda mais o clima no clube. Como o Sampaoli queria fazer uma limpa no elenco, ele queria reforços e não gostou das características de alguns daqueles jogadores do Galo. O Otero, inclusive, era um desses, que desde a saída do Dudamel já não vinha mais sendo o mesmo jogador e tinha perdido bastante espaço no clube. Por isso então, o nome dele entrou na lista de negociáveis. Além dele não ter um estilo de jogo que agradasse ao Sampaoli, é bom lembrar que a torcida e a diretoria estava de saco cheio também com as condutas do Otero. Ele, que tinha feito 135 jogos pelo Galo, se despedia do clube. Foi negociado com o Corinthians para o fim de agosto de 2020. O acordo era de menos de um ano, mas tinha possibilidade de renovação. Mais uma polêmica extracampo aconteceu e marcou demais a passagem do Otero. Durante um ano após o surto de Covid de 2019, o Otero e o Jô foram flagrados curtindo um resort. Com a fase que o Otero tava no Corinthians também, que não era boa, a torcida, meu amigo, caiu matando em cima do jogador. Tava mal dentro de campo, sem conseguir se firmar como titular e ainda tava curtindo no resort. Era demais, né? Era questão de tempo até a passagem do jogador pelo clube paulista chegar ao fim. E ainda bem que o Corinthians fez um contrato curto. E como o clube estava passando por uma grave crise financeira, se somou a tudo isso a falta de clima, a relação e o custo-benefício não valia mais a pena. Não havia por que insistir com o Otero no time. Com o fim do acordo, o Otero deixou o Corinthians e olha, não foi fácil para ele arrumar um novo clube não, viu? Ele acabou ficando um bom tempinho livre no mercado. Ele só acertou com outro clube em 5 de agosto de 2021, quando ele foi anunciado e oficializado como novo reforço do Cruz Azul do México. Pelo novo clube, o Otero fez 15 jogos e marcou um gol. E adivinha só, assinou com o Fortaleza, jogou até o final de 2022, fez 9 jogos e também acabou não renovando com o clube cearense. O Otero, de grande jogador no futebol brasileiro, acabou se tornando um cara que ninguém mais estava afim de apostar. Só no dia 24 de março de 2023 que o Otero conseguiu aos 30 anos um novo clube para jogar, o Alcas do Equador, onde ele defende até hoje o clube. É claro, é um clube modesto, a gente até conseguiu ver ele nessa fase de grupo da Libertadores enfrentando o Flamengo, mas o clube dele nem avançou para a próxima fase. O Otero se afastou das polêmicas que só atrapalharam a sua carreira. Ele podia sim ter tido um pouco mais de cabeça quando estava aqui no futebol brasileiro. Veja, ele ainda tem 30 anos de idade, é um jogador jovem, cobrava falta como poucos e era importante nas bolas paradas. Merecia ter tido uma carreira mais vitoriosa, com certeza, mas infelizmente o jogador não teve a cabeça no lugar. Mas e você? Conta aqui pra mim. Acha que o Otero, se tivesse mais juízo, a cabeça no lugar, teria tido uma carreira mais vitoriosa aqui no futebol brasileiro? Ele ainda estaria jogando por aqui? Teria vaga no seu time? Conta aqui pra mim nos comentários, quero saber a sua opinião. E ó, não esquece também do like no vídeo, beleza? Agora, você viu esse vídeo aqui que a gente fez no canal? Clica aqui pra eu te contar melhor o que aconteceu.